Gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou gravar indo pra entrevista da Aima, tá bem? Hoje é sábado e eu tô organizando tudo que precisa imprimir, tudo que precisa tirar xerox. Aqui em Portugal se diz fotocópia, né? Então eu tô aqui fazendo o checklist de documentos que eu preciso deixar separado pra gente levar, né? Então eu vou gravar um pouquinho aí pra vocês, espero que vocês gostem de acompanhar. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta, compartilha também e ativa o sino de notificação, tá bem? Então bora lá! Tô aqui organizando, né, os nossos papéis. Esse daqui é o papel que veio junto com o nosso visto, né? Já veio a data e o horário do agendamento, as duas fotos que eles pedem. Aqui eu já separei o que o David vai levar, no caso. Esse aqui é o agendamento dele. E ele vai levar essa pastinha aqui, bem pouquinho papel, né? Mas espero que dê tudo certo. Agora eu vou separar os meus aqui, já separei os dele, né? Tá tudo certinho aqui, eu vou separar os meus agora. No dia seguinte... Bom dia, 6h30 da manhã. Estamos indo para a paragem de autocarro, eu ia falar ônibus. Tem ônibus agora 6h55 para Aveiro, né? E a gente vai pegar esse e a gente vai tentar pegar o comboio das 7h20. Tomara que dê tempo. Eu tô ofegante já, olha a rua lá. Ai, a gente já tá cansado de caminhar, mas faz parte. Tô levando mochila com comida pra Tetê, roupa. Minha bolsinha com uma panqueca. E uma mãe prevenida vale por 10, né? Então, tá pesada aqui a mochila, mas tem que levar, não tem muito o que fazer. Pela minha cara vocês podem ver que não teve sucesso, né? Acordamos cedo e em vão. Cheguei aqui e a minha entrevista foi remarcada para outubro, dia 16 de outubro. Olha, é complicado a coisa. E eu tava acompanhando lá pelo agendamento, não mudaram nada e não mandaram e-mail, nada, sabe? Pela gente nem tanto assim, mas pela Maitê, né? Sair com criança, acordar às 5 da manhã, fazer todo esse corre e ainda chegar aqui e ser remarcado, mas paciência. E ainda é remarcado pra Coimbra, nem é aqui, é em Coimbra. Mas enfim, paciência. 3 semanas depois... Bom, gente, já se passaram alguns dias aí e eu vim falar pra vocês quais os documentos que a gente separou pra levar, tá? Eu tô com uma colinha aqui, porque eu tinha feito primeiramente
a lista, né, o checklist lá no meu celular. Só que daí conforme tu vai dando check lá, ele vai sumindo. Então eu tive que refazer numa folha aqui. E esses são os documentos que eu separei, né, pra gente levar. Mas tem alguma coisa que a gente ainda não tinha. Então eu vou falando aí no decorrer do vídeo, tá? Aqui na minha lista o que eu coloquei foi NIF, NIS, atestado de morada, passaporte, fotocópia do passaporte e fotocópia dali da onde aparece o visto, tá? E a fotocópia que eu fiz onde aparece o visto, também eu tirei ela bem aberta onde aparece o visto e o meu carimbo da nossa entrada aqui na Europa, né? Não sei se todo mundo é assim, mas o nosso foi bem do ladinho do visto ali. Foto 3x4, contrato de arrendamento, contrato de trabalho, comprovante de residência, uma conta, né? No caso, no teu nome aqui. Reserva da volta, sabe aquela reserva que tu faz pra fazer o teu pedido do visto? A gente levou. Comprovativo da nossa vinda. Eu não tinha os bilhetes, porque na verdade a gente fez tudo pelo celular, a gente não imprimiu nada lá nos painéis do aeroporto, né? Então a gente veio aqui para Portugal pela Latam, então a gente entrou lá no aplicativo da Latam e imprimimos a nossa compra das nossas passagens. Antecedentes criminais, utente, a gente já fez, né, o pedido do nosso utente provisório, então, que dizem que é o mesmo número do permanente. Certidão de dívida e não dívida das finanças, certidão de dívida e não dívida da segurança social, declaração de entidade patronal, PB4, e o papel do agendamento, tá? Então, eu vou dizer o que a gente levou. Nós levamos os nossos NIFs, tá? E os nossos NIFs a gente fez lá no Brasil mesmo. A gente pagou uma pessoa que mora aqui em Portugal para fazer para nós. E ele fez com o nosso endereço lá do Brasil. Só que quando nós chegamos aqui, na primeira semana ali, foi uma correria para poder fazer toda a troca de documentação, toda a troca de endereço. Então, quando a gente chegou aqui, a gente fez a nossa troca de morada lá nas finanças, que é do NIF, né? Então, já tinha o NIF com a nossa troca de morada daqui, já com o nosso endereço daqui. O NIS a gente não tinha, então nós não levamos, só que a gente já tinha solicitado. Atestado de morada, que a gente já tinha feito, passaporte, tá? A gente levou o passaporte físico e mais as fotocópias, que é o xerox, né? Aqui em Portugal se diz fotocópia. Xerox do passaporte, ali daquela partezinha ali do passaporte, onde aparece a fotinho, teu nome, tudo, e mais o xerox lá da parte do visto. Foto 3x4. Contrato de arrendamento a gente não levou porque a gente não tinha, não tem, né, no caso ainda. Contrato de trabalho, todo mundo tá me perguntando se nós já estamos trabalhando. O meu marido já tá trabalhando, tá? Então ele levou o contrato dele de trabalho, contrato de trabalho e essa declaração de entidade patronal. Ele levou porque daí ele conseguiu lá no trabalho dele, tá? Comprovante de residência. Aqui, como eu falei no vídeo lá do tour, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas as nossas despesas aqui da casa, a gente não tem porque está incluso no arrendamento. Então, o nosso único comprovante de residência tá no nome do meu marido, que é a nossa conta do celular, que tá os 2 chips no nome dele. Então, ele levou essa, tá? A nossa reserva, né, da volta, a gente levou. Comprovativo da nossa vinda, como eu falei, tá? Antecedentes criminais, pra quem não sabe, pra quem pode ser meio bobo, né? Mas tem gente que não sabe. Então, porque ninguém nasce sabendo. Então, eu vou explicar pra quem não sabe. Pra quem já sabe, finge que tá tudo bem, tá bem? Então, não critiquem, porque ninguém nasce sabendo. Antecedentes criminais a gente tira lá pelo Gov. Eu não entrei ali pelo Google, eu baixei o aplicativo. E aqui em Portugal, esse aplicativo ele não funciona se tu não tiver um VPN, tá? Então, eu baixei o Proton, que ele é grátis.
E aí eu ativei no, acho que horário dos Estados Unidos, se eu não me engano, e aí eu consegui abrir o aplicativo do Gov. Aí lá no aplicativo do Gov tu consegue botar lá certidão criminal, se eu não me engano, e aí tu consegue fazer tudo certinho. Eu coloquei, quando a gente fez lá do Brasil pra fazer o pedido do visto, eu coloquei a nossa identidade, mas aqui eu coloquei o nosso passaporte, tá? Então, porque aqui o nosso único documento que vale é o nosso passaporte, né? Então, por isso que eu quis colocar o passaporte. O nosso utentes, né? Que a gente já fez. Certidão de dívida e não dívida da Finanças, a gente levou, porque a gente já tinha o NIF, né? Segurança da certidão de dívida e não dívida da Segurança Social a gente não levou, porque a gente ainda não tem o NIS. PB4 a gente levou, mas acredito que não era preciso porque a gente já tinha o NIF, né? Mas igual eu resolvi colocar igual na nossa pastinha para levar. E o papel do agendamento. E como eu não estou trabalhando, eu fiz a abertura de atividade. Abertura de atividade e fiz uma fatura recibo, tá? De alguns trabalhos que eu fiz. No caso, tu faz um trabalho por conta. Eu fiz um serviço de limpeza, né? Aqui pro senhorio dos apartamentos aqui onde a gente tá morando. Então, eu fiz essa fatura recibo junto com os documentos dele, ali tudo certinho. Então, foi o que eu levei, porque eu não tava trabalhando, né? Então, foi o que eu levei. E foi o que eu fiz para pedir o meu NIS também. Tá? Então, quem não sabe, né, tu não precisa só do contrato de trabalho para pedir o NIS, tá? Tu pode fazer com a abertura de atividade, só que tu precisa... Filha, deixa a mãe falar aqui. Mas tu precisa ter essa fatura recibo, tu não pode simplesmente fazer a abertura... Oi? Tu não pode simplesmente fazer a abertura de atividade e não ter um lançamento ali, tá bem? Como vocês viram aí, a minha entrevista, ela foi reagendada, né? Eu cheguei lá, a minha entrevista estava marcada pro dia 28 de julho, né? Às 10 horas da manhã, ali no Porto. E eu cheguei lá 10 em ponto, tava cheio de gente, eu acho que eu gravei um pouquinho, porém não pegou muito. Mas mais na porta, ali onde tu entra realmente pra falar lá com a menina lá, com a mulher, né, já tinha mais gente. Então, eu cheguei no horário certo lá, e aí eu entrei, falei com o policial ali, com o agente, né, e ele me mandou entrar direto. Tinha outras pessoas ali fora, porém eu acredito que não tinha um agendamento, porque eu me informei com uma guria na fila, onde é que eu podia entrar, onde é que era a entrada, e aí ela perguntou pra mim se eu tinha agendamento. Aí ela falou pra mim, se tu tem agendamento, daí tu tem que dar a volta e ir ali na outra porta. Então eu acredito que, como eu tinha agendamento, eu entrei sem precisar esperar. Eu acho que as outras pessoas não tinham agendamento, ou estavam ali para pedir informação, não sei realmente o que era. Então eu entrei e aí ela perguntou para mim se eu tinha agendamento marcado, eu falei que sim. Ela pediu um documento de identificação, eu entreguei o meu passaporte, dela olhou e já viu que estava reagendado para outubro. Então, eu não fiz a entrevista, tá? Eu só cheguei ali, eu dei o meu documento de identificação e ela já me falou que estava remarcado. Então, a minha foi remarcado para outubro, para o dia 16 de outubro, se eu não me engano. Só que agora foi remarcado para Coimbra. Então, não vai ser mais no Porto. E aí, do meu marido, a entrevista dele era em Braga, no mesmo dia, né, dia 28 de julho. Só que a dele estava marcada para as 10h30. Só que quando a gente chegou ali no Porto, a gente precisou descer. Eu peguei outro comboio. Eu desci na São Bento. Eu peguei outro comboio para... Não, desculpa. Eu desci na Campanhã. Nós dois descemos na Campanhã. E aí eu peguei um outro comboio para São Bento e ele pegou do outro lado para Braga. Só que o dele, nós chegamos lá, era 8 e pouco. E só tinha comboio para as 10 para as 10. E dali da Campanhã demora 1 hora até Braga.
Então ele chegou atrasado, o meu primo, graças a Deus, ajudou a gente, ele mora em Braga, e a gente não tinha nada de dinheiro no cartão, assim, né, e não sei se realmente todos os Ubers são assim, mas o meu primo informou a gente que os Ubers aqui não aceitam dinheiro em espécie. Então tem que ser no cartão. E a gente não tinha, porque a gente sempre soube que todo mundo, em todo lugar, teria que ser pago em espécie, né? Então a gente procurou não deixar nada no cartão. E aí o meu primo conseguiu chamar um Uber pro David lá da casa dele. Então ele pegou um Uber quando ele chegou na estação de Braga, às 11 horas. Ele chegou atrasado. Então, mas igual ele fez a entrevista dele. Ele chegou atrasado, mas ele foi, né, por causa que ele não tinha como saber o que ia acontecer. Então eu falei pra ele, vai e se informa lá, porque a gente ficou o tempo todo acompanhando lá no site, né, que vem ali vem um sitezinho ali na parte ali do visto, para te poder acompanhar o agendamento, se caso fosse remarcado, eles iriam botar ali, né, mas não colocaram nada. Então eu tava acompanhando até o último momento, assim, eu tava olhando dentro do comboio para ver se realmente seria aquele horário, seria naquele dia, e realmente tava, não mudou, sabe, não mudou. Porém, quando eu cheguei lá, tinha sido reagendado, o meu pelo menos, né? O do David eu não acompanhei muito e o dele não foi reagendado, então ele chegou lá, chegou atrasado, né, o horário dele era às 10h30, chegou depois das 11, mas aí ele informou que foi por causa do comboio, que atrasou, e também quando a gente foi sair aqui de Aveiro, deu um problema. Esse é um sério problema que eu acho que a gente tem muito azar, porque quando a gente saiu daqui, o comboio deu um problema, acho que ficou quase meia hora parado, arrancava e parava, sei lá o que estava acontecendo, se era energia, o que era, porque o cara lá vinha e desligava os botões, daí do nada ligava, não entendi, eu sei que o negócio não queria andar. Então atrasou também aí. Então ele foi na entrevista, fez a entrevista dele, né? E aí os documentos que ela pediu pra ele foi NIF, atestado de morada, passaporte, fotocópia ela disse que não precisaria. Eu acho que a fotocópia do passaporte também não. Foto 3x4 também não. O contrato de arrendamento, ela disse que não era necessário porque tinha o atestado de morada e estava ali dentro da data, né? Hoje eu fiquei sabendo que o atestado de morada tem que estar válido por 90 dias. Então, talvez ela viu ali a data estava. Comprovativo de residência que ele levou da nossa conta dos telefones, ela devolveu, disse que não precisava. A reserva da volta também não. Comprovativo da nossa vinda, ela falou que não, que é uma coisa sem nexo, porque a gente tá aqui, né? Então não tem por que levar um comprovativo de passagem. Antecedentes criminais, sim. Utente, sim. Certidão de não dívida, sim. Declaração de entidade, sim. PB4, não. E o papel do agendamento também. Então, eu fiz essa lista aqui porque eu peguei no Google. E se eu não me engano, lá no site da AEMA também tem, tá? E eu olhei muitos vídeos também no YouTube, onde falava, né, onde tinha vários checklists de documentação. Então, pesquisa bastante, tá? Pesquisa bastante antes de vocês irem. Pequem pelo excesso, tá? Pequem pelo excesso do que ficar faltando documento. Então, leva tudo que tiver que levar. Eu separei também as nossas certidões de nascimento para levar, porque vai saber, né? Então, eu sou muito, como é que eu posso dizer, precavida, tá? Então eu separo sempre o que eu sei que não vai precisar, mas eu deixo ali separadinho pra levar. Então, pequem pelo excesso do que a falta, tá? Então eu acredito que era isso. Aí o agendamento dele foi remarcado, porque ele não tinha o NIS, né? Ele não tinha o NIS. E ela também falou que precisava de um olerite, comprovativo de pagamento, acho. Um recibo, né? Que ele tava ali, um recibo do pagamento. Não sei como é que se chama aqui, mas ele precisaria de um extrato que ele recebe, entendeu? Então ele remarcou, foi reagendado a entrevista dele para setembro. Então ele fez a entrevista e foi reagendado por falta de documentação. E a minha foi reagendada assim automaticamente. Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero ajudar também. O intuito, né, de gravar o vídeo é para ajudar realmente, mas pesquisem bastante, tá? Não vão só pelo que vocês veem em um vídeo
ou só pesquisa ali do Google, sabe? Então pesquisem bastante, olhem bastante vídeo, entrem no site da AIMA lá também, tá? Se informem bastante, como eu falei, pequem pelo excesso, porque assim vocês não vão ficar sem documentação, tá bem? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like, comenta, compartilha também, tá bem? Então, até o próximo vídeo. Tchau!